bilionário inesperadamente encontra a garçonete lavando pratos às 3h da manhã, desesperadamente tentando salvar sua mãe. E naquele momento, ele decide mudar a vida dela para sempre. Comente sua localização e inscreva-se para ficar conectado. Esta história irá levá-lo em uma jornada com uma surpresa chocante no final. O letreiro de neon do Riley's Diner piscou contra a escuridão das ruas adormecidas de Manhattan. Dentro, Lauren Martinez esfregava uma mancha teimosa em um prato. Suas mãos vermelhas e em carne viva da água fervente. O relógio na parede marcava 3h47 da manhã e ela estava lavando pratos pelas últimas 6 horas, muito depois que seu turno como garçonete tinha oficialmente terminado. Seu gerente, Tom, tinha oferecido a ela dinheiro extra por fora pelo trabalho de limpeza noturno. Ela não podia recusar. Não quando a medicação de sua mãe custava $3.000 por mês e o seguro tinha negado a reivindicação novamente. Lauren piscou de volta as lágrimas enquanto ela mergulhava outro prato na água com sabão. O restaurante estava silencioso, exceto pelo respingo rítmico dos pratos e o zumbido da geladeira velha. Ela estava sozinha, ou assim ela pensou. Lá fora, um Bentley preto elegante parou no meio-fio. Alexander Hunt, CEO da Hunt Industries e um dos bilionários mais jovens na América, sentou no banco de trás, olhando para o restaurante pouco iluminado. Ele estava dirigindo pela cidade por horas, incapaz de dormir, assombrado por memórias que ele não conseguia escapar. Seu motorista, Robert, olhou no espelho retrovisor. "Senhor, você gostaria de voltar para casa?" Alexander não respondeu. Em vez disso, seus olhos fixaram na figura se movendo atrás da janela do restaurante. Uma jovem mulher, seu cabelo escuro puxado para trás, em um rabo de cavalo bagunçado, lavando pratos com uma intensidade que parecia quase desesperada. Havia algo sobre a cena que o atingiu. Eram 3h da manhã. O que ela estava fazendo aqui? "Encoste", Alexander disse calmamente. "Senhor", eu disse, "encoste." Robert obedeceu, estacionando o Bentley em frente ao restaurante. Alexander saiu, ajustando sua jaqueta de terno sob medida. Apesar da hora tardia, ele nunca se vestia casualmente, mesmo no meio da noite. A campainha acima da porta tocou enquanto ele entrava. A cabeça de Lauren levantou-se assustada. Seu coração acelerou enquanto ela observava o homem parado na porta. Alto, de cabelos escuros, com olhos cinzentos penetrantes, e uma presença que parecia preencher todo o cômodo. Seu terno provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. "Estamos fechados", ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Alexander não se moveu. "O letreiro diz 24 horas. Lauren olhou para o letreiro desbotado na porta. Ele estava certo, tecnicamente, embora ninguém nunca viesse tão tarde. Ela limpou suas mãos molhadas em seu avental, sentindo-se subitamente constrangida. Eu posso fazer café para você, mas a cozinha está fechada. Café está bom." Ela gesticulou para uma cabine perto da janela. Então correu para trás do balcão para começar um bule fresco. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela media o pó. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela, observando cada movimento dela. Quem era este homem? E por que ele estava aqui a esta hora inoportuna? Alexander sentou, seu olhar nunca a deixando. De perto, ele podia ver a exaustão marcada em seu rosto, as olheiras sob seus olhos, o modo como seus ombros caíam de cansaço. No entanto, havia algo bonito nela, uma força tranquila que o intrigava. Quando o café estava pronto, Lauren o trouxe, colocando a xícara cuidadosamente. "Creme e açúcar estão na mesa", ela disse, já virando para voltar para a cozinha. "Espere." Ela parou, virando-se para encará-lo. "Sim? Por que você está aqui às 3h da manhã lavando pratos?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela abriu a boca, então a fechou novamente, incerta como responder. Não era da conta dele. Ainda assim, algo em seu tom não era acusatório. Era curioso, preocupado até.
Eu precisava do trabalho extra, ela finalmente disse. É só isso, sente-se. Eu não posso. Eu tenho que terminar. Por favor. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Contra seu melhor julgamento, Lauren deslizou para a cabine em frente a ele. Alexander estudou o rosto dela, notando o modo como ela evitava o olhar dele. O modo como seus dedos se torciam nervosamente em seu colo. Qual é o seu nome? Lauren, Lauren, ele repetiu como se testando como soava. Eu sou Alexander, ela assentiu, embora ela não ofereceu seu sobrenome. Houve um longo silêncio quebrado apenas pelo zumbido da geladeira e o som distante de uma sirene lá fora. Quanto você ganha aqui? Alexander perguntou subitamente. Os olhos de Lauren se arregalaram. Com licença, quanto você ganha por hora? Eu não acho que isso seja $102. Ela mordeu o lábio. 9,50. A mandíbula de Alexander apertou. 9,50 a hora. E ela estava aqui às 3 da manhã, suas mãos em carne viva de lavar pratos. Ele fez a matemática rapidamente em sua cabeça. Mesmo com horas extras, ela não podia estar ganhando mais de 30 mil por ano. Não era nada. Menos que nada. Por que você precisa do dinheiro? Lauren levantou-se abruptamente. Eu deveria voltar ao trabalho. Eu vou te pagar $1.000 para sentar aqui e falar comigo por 1 hora. Ela congelou. $1.000. Isso era quase 2 semanas de trabalho. Ela virou lentamente procurando em seu rosto por qualquer sinal de que ele estava brincando. Ele não estava. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu quero saber sua história. Mal sabia ela que esta conversa mudaria tudo. Lauren afundou de volta na cabine, sua mente acelerada. $1.000. Ela podia pagar pela medicação de sua mãe esta semana, sem ter que escolher entre isso e o aluguel. Mas o que este estranho queria dela? Eu não entendo, ela disse cuidadosamente. Você entra aqui às 3 da manhã e me oferece dinheiro para conversar. Quem faz isso? Alexander recostou-se, sua expressão ilegível. Alguém que não consegue dormir e acha sua situação mais interessante do que sua própria insônia. Minha situação, Lauren repetiu, um tom amargo em sua voz. Você não sabe nada sobre minha situação. Então me diga. Ela deveria ter ido embora. Ela deveria ter voltado para a cozinha, terminado os pratos e esquecido que este encontro bizarro alguma vez aconteceu. Mas a promessa de $1.010 a manteve em seu assento. E algo mais também. Algo sobre o modo como ele a olhava, como se ele realmente se importasse com a resposta. Minha mãe está doente, ela disse finalmente, as palavras jorrando antes que ela pudesse pará-las. Ela tem câncer de ovário estágio 3. O tratamento é caro e nosso seguro não cobrirá a maior parte. Eu trabalho em 2 empregos, mas nunca é suficiente. Então, quando Tom me ofereceu horas extras lavando pratos, eu as peguei. É isso. Essa é minha história. Alexander ouviu sem interromper, seus olhos cinzentos fixos no rosto dela. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento. Qual é o nome da sua mãe? Carol. Carol Martinez. Ele pegou seu telefone e digitou algo rapidamente. Lauren observou confusa e subitamente cautelosa. O que você está fazendo? Fazendo uma nota. De quê? Ele olhou para ela. O nome da sua mãe, a condição dela, o hospital onde ela está sendo tratada. Eu presumo. O coração de Lauren começou a bater forte. Por que você precisa saber disso? Porque eu vou te ajudar, ela riu, mas não havia humor nisso. Você nem me conhece. Por que você me ajudaria? Porque eu posso, Alexander disse simplesmente, e porque ninguém deveria ter que lavar pratos às 3 da manhã para salvar a vida de sua mãe. Lágrimas picaram os olhos de Lauren. Ela piscou-os de volta furiosamente. Eu não preciso de caridade. Não é caridade. É... Ele pausou, procurando pela palavra certa. Chame isso de um investimento em quê? Em você. Este momento mudaria tudo. Antes que Lauren pudesse responder, Alexander levantou-se puxando um cartão de visitas de sua carteira e colocando-o na mesa.
Meu motorista o levará para casa quando você terminar aqui. Me ligue amanhã. Eu não vou te ligar, Lauren disse. Mas sua voz carecia de convicção. Sim, você vai, Alexander disse com quietude certa. Porque você é inteligente o suficiente para saber quando alguém está te oferecendo uma saída. Ele caminhou até a porta, então pausou e virou-se. E Lauren, você não está lavando pratos mais, nem aqui, nem em qualquer lugar. Amanhã você vai começar a trabalhar para mim. A campainha tocou quando ele saiu, e Lauren sentou congelada na cabine, olhando para o cartão de visitas em sua mão. Alexander Hunt, CEO, Hunt Industries. Seu telefone zumbiu. Uma notificação de seu banco. $1.000 tinham sido depositados em sua conta. Ela olhou para cima, mas o Bentley já estava partindo para a noite, deixando-a sozinha com uma escolha que definiria o resto de sua vida. E antes que continuemos, eu adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários abaixo. E se você está gostando desta história, por favor curta e inscreva-se para mais. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Lauren não dormiu aquela noite. Ela sentou em seu pequeno apartamento, o cartão de visitas na mesa de centro à sua frente, virando a oferta impossível em sua mente. Trabalhar para um bilionário que ela acabou de conhecer. Fazendo o que exatamente? Soava bom demais para ser verdade. E em sua experiência, coisas que soavam bom demais para ser verdade geralmente eram. Às 7h da manhã, seu telefone tocou. Um número desconhecido. Sua mão pairou sobre a tela antes que ela atendesse. Senhorita Martinez. A voz era nítida, feminina profissional. Aqui é Rebecca Chen, assistente executiva do Sr. Hunt. Ele me pediu para providenciar um carro para buscá-la às 9h. Há uma posição disponível na Hunt Industries que o Sr. Hunt acredita que lhe conviria. A boca de Lauren secou. Eu não disse que iria. O salário é de $80.000 por ano com benefícios de saúde completos que cobrirão o tratamento de sua mãe. O Sr. Hunt também providenciou uma consulta com a doutora Sarah Morrison no Sloan Kettering. Ela é uma das principais oncologistas do país. O agendamento está marcado para amanhã às 10h da manhã. As palavras atingiram Lauren como um golpe físico. $80.000. Cobertura total de saúde, uma oncologista de ponta. Era tudo o que ela precisava. Tudo pelo que ela estava desesperadamente lutando. Por que? Lauren sussurrou. Eu não entendo por que ele está fazendo isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Rebecca falou novamente, sua voz estava mais suave. O Sr. Hunt não faz nada sem uma razão. Mas eu trabalhei para ele por 5 anos e nunca o vi ter um interesse tão pessoal em alguém. Sejam quais forem suas razões, eu sugiro que você aproveite a oportunidade. O carro estará lá às 9h. A linha ficou muda. Lauren olhou para seu telefone, seu coração acelerado. Ela olhou ao redor de seu apartamento apertado, para a pilha de contas médicas no balcão, para a foto de sua mãe na parede de antes de ela ficar doente. Sorrindo, saudável, cheia de vida. Ela pegou o cartão de visitas e discou o número. Alexander atendeu no primeiro toque. Eu sabia que você ligaria. Eu quero te encontrar primeiro, Lauren disse, tentando manter sua voz firme. Antes de eu concordar com qualquer coisa, eu preciso saber o que você quer de mim. Eu quero que você trabalhe para mim. Fazendo o quê? Sendo você mesma. Ela riu amargamente. Isso não é uma resposta. É a única resposta que eu tenho agora. Alexander disse, olhe, eu sei que isso parece estranho, mas eu estou te oferecendo um emprego legítimo, Lauren. Você será minha ligação pessoal para um novo programa de alcance comunitário que a Hunt Industries está lançando. Seu trabalho será identificar pessoas e causas que precisam de ajuda e garantir que essa ajuda chegue a elas. Você viveu isso. Você sabe como é lutar. Essa perspectiva é inestimável. Lauren ficou em silêncio processando suas palavras. E minha mãe? Nós teremos o melhor cuidado disponível começando amanhã. Eu não posso te pagar de volta. Eu não estou te pedindo para.
Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem novamente. Isso não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Alexander disse calmamente. Só tem que ajudar. Você virá? Lauren pensou em sua mãe deitada naquela cama de hospital, fraca e frágil. Ela pensou na dívida crescente nas noites sem dormir, no medo constante. E ela pensou no homem que tinha entrado em um restaurante às 3 da manhã e lhe oferecido esperança. Eu estarei pronta às 9, ela disse. Quando o carro preto parou em seu prédio exatamente às 9, Lauren estava esperando do lado de fora vestindo a única roupa profissional que ela possuía. Um vestido cinza simples e sapatilhas pretas. O motorista abriu a porta para ela e ela deslizou para os assentos de couro, sentindo como se tivesse entrado em outro mundo. O prédio da Hunt Industries era uma torre reluzente de vidro e aço no coração de Manhattan. Lauren tinha passado por ele 100 vezes, nunca imaginando que ela realmente entraria. Ela foi escoltada até o último andar onde Rebecca Chen a encontrou, uma mulher elegante em seus 30 anos, com olhos gentis e um modo eficiente. O Sr. Hunt está em uma reunião, mas ele a verá em breve, Rebecca disse, conduzindo Lauren a uma sala de conferências com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Posso te trazer algo? Café, água? Estou bem, obrigada, Lauren disse, embora suas mãos estivessem tremendo. Ela sentou tentando acalmar seu coração acelerado. Ela não pertencia daqui. Ela era uma garçonete do Queens com um diploma do ensino médio e uma montanha de dívidas. O que ela estava fazendo em uma sala de reuniões no último andar de uma empresa bilionária? Mas este era apenas o começo. A porta abriu e Alexander entrou. Ele parecia diferente à luz do dia, mais imponente de alguma forma. Seu terno era cinza carvão, perfeitamente ajustado, e sua presença preencheu o cômodo do mesmo modo que tinha preenchido o restaurante. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo em sua expressão suavizou. Você veio, ele disse. Você realmente não me deu uma escolha, Lauren respondeu, embora não houvesse acusação em seu tone. Alexander sentou-se em frente a ela, suas mãos cruzadas sobre a mesa. Você sempre tem uma escolha. Você poderia ter ignorado minha ligação, jogado fora meu cartão, ficado no restaurante. Por que você está fazendo isso? Lauren perguntou, a pergunta que ela estava segurando por dentro, finalmente derramando. Realmente, eu preciso saber. Alexander ficou em silêncio por um momento, seu olhar se desviando para a janela. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa, quase hesitante. Minha mãe morreu quando eu tinha 10. Câncer. Meu pai era um trabalhador da construção, um bom homem, mas ele não tinha o dinheiro para o tratamento que ela precisava. Tentamos tudo. Vendemos a casa, pedimos emprestado à família, pegamos empréstimos que não podíamos pagar. Nada foi suficiente. Ela morreu com dor. E meu pai, ele nunca mais foi o mesmo depois disso. A respiração de Lauren prendeu. Eu sinto muito. Eu construí esta empresa do nada. Alexander continuou, seus olhos retornando aos dela. Eu jurei que quando eu tivesse o poder de ajudar as pessoas, eu o faria. Mas em algum ponto do caminho eu esqueci. Eu me envolvi em reuniões de conselho e margens de lucro e esqueci para que tudo aquilo servia. Até que eu te vi ontem à noite lavando pratos às 3 horas da manhã, pela mesma razão que eu costumava trabalhar em 3 empregos quando adolescente para salvar alguém que você ama. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Lauren. Ela não tentou escondê-las. Eu não sei o que dizer. Diga que você aceitará o emprego. Diga que você me deixará ajudar sua mãe. Diga que você me dará uma chance de lembrar o que significa fazer algo que realmente importa. Ela não sabia que ele tinha acabado de tomar a maior decisão de sua vida. Lauren limpou os olhos e assentiu. Ok, eu farei. A expressão de Alexander não mudou, mas algo em seus olhos se iluminou. Bom, Rebecca cuidará de toda a papelada. Você começará na segunda-feira. Enquanto isso, foque em sua mãe.
O agendamento com a doutora Morrison é amanhã às 10 e tu. Eu terei um carro para levá-la. Obrigada, Lauren sussurrou. Você não precisa continuar me agradecendo, Alexander disse levantando-se. Apenas apareça, faça o trabalho. É tudo o que eu peço. Mas enquanto ele a levava até a porta, sua mão brevemente tocou seu ombro, e Lauren sentiu um choque de eletricidade que não tinha nada a ver com gratidão. Ela olhou para ele e, por um momento, seus olhos se encontraram. Alexander puxou sua mão rapidamente, sua expressão retornando à sua máscara controlada usual. Mas Lauren tinha visto aquele brilho de algo mais, algo que nenhum deles estava pronto para reconhecer. O agendamento com a doutora Morrison mudou tudo. A oncologista era uma mulher em seus 50 anos, com olhos castanhos quentes e uma presença calma e reconfortante. Ela revisou os arquivos de Carol Martinez com atenção cuidadosa, fazendo perguntas, solicitando novos exames e explicando opções de tratamento que Lauren nunca tinha sequer ouvido antes. Há um ensaio clínico, a doutora Morrison disse, olhando entre Lauren e sua mãe. Tem mostrado resultados notáveis para câncer de ovário estágio 3. O tratamento seria totalmente coberto e baseado na condição de sua mãe. Eu acredito que ela seria uma excelente candidata. Carol, que tinha estado em silêncio durante toda a consulta, finalmente falou. Quanto custaria? Nada, doutora, Morrison disse gentilmente. O Sr. Hunt estabeleceu um fundo para cobrir todas as despesas médicas para pacientes encaminhados através de sua fundação. Seu único trabalho é focar em melhorar. Lauren observou o rosto de sua mãe enrugar enquanto ela começava a chorar. Ela estendeu a mão e pegou a dela, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que tinha parecido impossível. Esperança. Aquela noite, Lauren retornou a Hunt Industries para agradecer Alexander pessoalmente. Rebecca a mostrou ao escritório dele, um espaço enorme com paredes de vidro e uma vista que se estendia por toda a cidade. Alexander estava parado na janela, seu telefone pressionado contra sua orelha, falando em tons rápidos e cortados sobre projeções trimestrais e participações de mercado. Ele parecia cada centímetro o CEO bilionário que ele era quando viu Lauren. Ele encerrou a ligação abruptamente. Eu te ligo de volta. Ele colocou o telefone e virou-se para encará-la. Como foi? Ela está começando o ensaio na próxima semana, Lauren disse, sua voz embargada de emoção. A doutora Morrison acha que há uma chance real, uma boa chance. Algo na expressão de Alexander suavizou. Eu estou feliz. Eu não sei como te pagar de volta, Lauren disse. Eu não sei como sequer começar a... Você não paga a gentileza, Alexander interrompeu gentilmente. Você a passa adiante, esse é todo o ponto do programa. Eu quero que você execute. Você esteve no lado recebedor do desespero. Agora você estará no lado doador da esperança. Lauren assentiu, limpando os olhos. Quando eu começo? Segunda-feira, Rebecca a deixará pronta com um escritório, um orçamento e uma equipe. Mas primeiro, ele hesitou. Então alcançou a gaveta de sua mesa e puxou uma pasta. Há algo que eu preciso que você faça neste fim de semana. Lauren abriu a pasta. Dentro estavam documentos sobre um abrigo para sem-teto no Bronx que estava prestes a fechar devido à falta de financiamento. Havia fotos de famílias, crianças, idosos que não teriam para onde ir se o abrigo fechasse. Eles precisam de $50 mil para permanecer abertos, Alexander disse. Eu quero que você vá lá, converse com o diretor, avalie o que eles precisam, então volte e me diga se vale a pena salvar. Vale a pena salvar? Lauren olhou para ele confusa. É um abrigo. Claro, vale a pena salvar. Então me convença, Alexander disse. Me mostre por quê. Me faça entender o que isso significa para as pessoas que dependem dele. Esse é o seu trabalho, Lauren. Ser a ponte entre as pessoas que precisam de ajuda e os recursos que podem fornecê-la.
O que aconteceu a seguir chocou a todos. Lauren passou o fim de semana inteiro no abrigo. Ela conversou com a diretora, Maria, uma mulher em seus 60 anos que administrava o local por 20 anos, com um orçamento apertado e pura determinação. Ela conheceu famílias que perderam suas casas por dívidas médicas, veteranos lutando com PTSD, adolescentes que haviam saído do sistema de acolhimento sem ter para onde ir. Ela ouviu suas histórias, fez anotações, tirou fotos e sentiu seu coração se quebrar e se reconstruir uma dúzia de vezes. Na manhã de segunda-feira, ela entrou no escritório de Alexander e colocou uma apresentação na qual ela tinha trabalhado a noite toda de domingo. O abrigo serve uma média de 200 pessoas por mês, ela começou, sua voz firme apesar de seus nervos. 50 mil parece muito, mas é na verdade uma estimativa conservadora. Eles precisam de um novo sistema de aquecimento, reparos no telhado e financiamento para um assistente social de meio período para ajudar os residentes a encontrar empregos e moradia permanente. Maria tem usado seu próprio salário para cobrir os custos de alimentação pelos últimos 3 meses. Alexander ouviu sem interromper, seus olhos cinzentos fixos em seu rosto. Mas o dinheiro não é a parte mais importante, Lauren continuou. O que importa é o que o abrigo representa. É prova de que alguém se importa. Que mesmo quando você perdeu tudo, ainda há um lugar que o acolherá. Eu conheci uma mulher lá, Sarah, que é enfermeira. Ela perdeu o emprego quando teve que tirar folga para cuidar de sua filha doente. Sem o abrigo, ela e sua filha estariam dormindo em seu carro. Mas por causa de Maria, por causa do que aquele abrigo oferece, Sarah está de volta aos trilhos. Ela começa um novo emprego na próxima semana. Isso é o que 50 mil dólares compram, não apenas um prédio. Segundas chances. Quando ela terminou, o cômodo estava silencioso. Alexander levantou-se e caminhou até a janela, de costas para ela. O coração de Lauren afundou. Ela tinha dito algo errado, pressionado demais. Você está contratada, Alexander disse calmamente. Lauren piscou. Eu pensei que já estava. Ele virou-se e havia algo em sua expressão que ela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Quer dizer, realmente contratada, não apenas como uma ligação, como minha parceira nisso. Eu passei anos escrevendo cheques e participando de galas, mas eu perdi o contato com o que realmente significa ajudar as pessoas. Você não. Você entende isso de um modo que eu nunca poderia porque você viveu isso. Parceira, Lauren repetiu a palavra sentindo-se grande demais em sua boca. Eu financiarei o abrigo, Alexander disse. E você encontrará 10 mais como ele, depois 20, depois 100. Nós vamos construir algo real, Lauren, algo que realmente muda vidas. Ela não sabia o que dizer. Ela apenas assentiu, sentindo-se sobrecarregada pelo peso do que ele estava oferecendo. Confiança, propósito, uma chance de importar. Ao longo das próximas semanas, Lauren se jogou no trabalho. Ela visitou centros comunitários, escolas, hospitais e casas de recuperação. Ela conheceu pessoas que a lembravam de si mesma, desesperadas, lutando, brigando para sobreviver. E ela trouxe suas histórias de volta para Alexander, que ouviu com uma intensidade que às vezes a surpreendia. Ele fez perguntas, desafiou suas suposições, a impulsionou a pensar maior, mas ele também confiou em seu julgamento de um modo que ninguém nunca tinha antes. Eles começaram a passar mais tempo juntos. Noites tardias em seu escritório, revisando propostas, reuniões de café pela manhã cedo para discutir novas iniciativas. Em algum ponto do caminho, a linha entre profissional e pessoal começou a embaçar. Lauren se viu notando coisas que ela não deveria. O modo como os olhos de Alexander enrugavam quando ele quase sorria. Os raros momentos em que sua fachada cuidadosamente controlada escorregava e ela vislumbrava o homem por baixo. O modo como ele sempre garantia que ela comesse durante suas longas sessões de trabalho, silenciosamente tendo comida entregue sem fazer alarde sobre isso.
E Alexander, por sua parte, não conseguia parar de observá-la. A paixão em sua voz, quando ela falava sobre as pessoas que eles estavam ajudando. O modo como ela se iluminava quando um projeto tinha sucesso. A força tranquila que o tinha atraído a ela pela primeira vez naquele restaurante às 3 horas da manhã. Ele sabia que estava cruzando uma linha. Ela trabalhava para ele. Era inapropriado, não profissional. E ainda assim ele não conseguia se controlar. Uma noite eles estavam sozinhos em seu escritório, revisando aplicações para um novo fundo de bolsas de estudo. Era depois da meia-noite e a cidade se estendia abaixo deles em um cobertor de luzes. Você deveria ir para casa, Alexander disse, notando a exaustão nos olhos de Lauren. Você esteve aqui por 14 horas. Você também, Lauren apontou. Eu estou acostumado. Eu também, ela disse com um leve sorriso. Lembra? Eu costumava lavar pratos até o amanhecer. Ele fez uma careta. Isso é diferente. Por quê? Porque você usa um terno. Ele não tinha uma resposta para isso. Eles se olharam através da mesa e o ar entre eles parecia carregado com algo que nenhum deles queria nomear. Lauren, Alexander disse calmamente, nós deveríamos conversar sobre. Seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão escureceu. Eu tenho que atender. Ele caminhou até a janela, sua voz baixa e tensa. Lauren não podia ouvir o que ele estava dizendo, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, o modo como sua mão livre se fechava em um punho. Quando ele desligou, ele ficou ali por um longo momento, sem se virar. Alexander, Lauren perguntou suavemente, o que há de errado? Meu pai, ele disse finalmente, ele teve um derrame. Ele está no hospital. O coração de Lauren apertou. Oh, meu Deus, você precisa ir. Ele não vai querer me ver, Alexander disse, sua voz monótona. Nós não falamos em 5 anos. Por que não? Ele virou-se para encará-la e a dor em seus olhos era crua e desprotegida. Porque quando eu finalmente fiz meu primeiro milhão, eu ofereci pagar todas as suas dívidas. Para comprar-lhe uma casa, dar-lhe tudo o que ele nunca teve. E ele recusou. Ele disse que eu tinha esquecido de onde eu vim, que eu tinha me tornado o tipo de pessoa que pensa que dinheiro resolve tudo. Nós brigamos e eu disse coisas que não posso retirar. Ele me disse para não voltar até que eu lembrasse o que realmente importava. As peças se encaixaram na mente de Lauren. O programa de alcance comunitário, o abrigo, sua determinação em ajudar as pessoas. Você está tentando prová-lo errado, ela disse suavemente. A mandíbula de Alexander apertou. Eu estou tentando prová-lo certo. Que eu não esqueci, que eu ainda me importo com mais do que margens de lucro e preços de ações. Então vá até ele, Lauren insistiu. Mostre a ele o que você tem feito. Conte a ele sobre o abrigo, o fundo de bolsas de estudo, tudo isso. Deixe-o ver quem você realmente é. E se for tarde demais? E se não for? Ela atravessou o cômodo e pegou a mão dele. Era a primeira vez que ela o tocava desde aquele breve momento na porta de seu escritório semanas atrás. Seus dedos se fecharam em torno dos dela. E por um momento, eles apenas ficaram ali, segurando um ao outro como salva-vidas. Venha comigo, Alexander disse subitamente. O quê? Para o hospital, por favor. Eu não quero fazer isso sozinho. E naquele momento, Lauren percebeu que estava se apaixonando por ele, não o CEO bilionário, não o homem que tinha salvo sua mãe, mas a pessoa quebrada, vulnerável, parada à sua frente pedindo ajuda. Ok, ela sussurrou, eu irei com você. O hospital era frio e estéril, todas as luzes fluorescentes ásperas e o cheiro de antisséptico. Alexander caminhou pelos corredores com sua mandíbula cerrada, sua mão ainda segurando a de Lauren. Ela não se afastou. Eles encontraram o quarto de seu pai no quarto andar. Através da janela na porta, Lauren podia ver um homem mais velho deitado na cama, seu rosto pálido e abatido, tubos e monitores o cercando. Ele parecia pequeno de alguma forma, diminuído pela doença de um modo que a lembrava dolorosamente de sua própria mãe.
Alexander parou do lado de fora da porta, sua mão na maçaneta, mas ele não a abriu. Ele parecia tão velho, ele disse calmamente. Quando ele ficou tão velho? Alexander? A voz veio de trás deles. Eles viraram para encontrar uma enfermeira se aproximando, sua expressão simpática. Você é o filho de William Hunt? Sim, Alexander disse. Como ele está? Estável. O derrame foi significativo, mas ele está respondendo ao tratamento. O médico vai querer falar com você sobre seu prognóstico e o plano de recuperação. Ela hesitou, então acrescentou gentilmente. Ele tem perguntado por você. A expressão de Alexander rachou por apenas um momento. Ele tem? Toda vez que ele acorda, ele continua dizendo seu nome. Lauren apertou a mão dele. Vá até ele. Alexander respirou fundo e abriu a porta. Lauren começou a ficar do lado de fora para dar-lhes privacidade, mas seu aperto na mão dela apertou. Por favor, ele disse novamente, então ela o seguiu para dentro. Os olhos de William Hunt estavam fechados, mas eles piscaram abertos enquanto Alexander se aproximava da cama. Por um longo momento, pai e filho apenas se olharam. Alex, William disse finalmente, sua voz rouca e fraca. Você veio. Claro que eu vim, Alexander disse. E havia um tom de algo cru em sua voz. Dor, raiva, alívio. Eu sou seu filho. Eu sei, William disse. Eu não pensei. Ele parou, seus olhos se desviando para Lauren. Quem é esta? Esta é Lauren Martinez, Alexander disse. Ela trabalha comigo, Lauren. Este é meu pai, William. Lauren deu um passo à frente com um pequeno sorriso. É um prazer conhecê-lo, Sr. Hunt. William a estudou com olhos afiados que a lembravam tanto dos de Alexander Martinez. Você é a garota cuja mãe está doente, aquela que Alex tem ajudado. Lauren piscou surpresa, olhando para Alexander. Ele teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Eu posso ter te mencionado, ele disse ao meu pai, antes de pararmos de conversar. Você me ligou 3 meses atrás, William disse, sua voz ganhando um pouco de força. Bêbado às 2h da manhã, divagando sobre uma garçonete que você tinha conhecido que te lembrou por que você começou a empresa em primeiro lugar. Eu pensei que você tinha perdido a cabeça, o rosto de Alexander corou. Eu não estava bêbado. Você estava emocional, o que para você é a mesma coisa, William disse. Mas não havia malícia em seu tom, apenas uma espécie de afeição cansada. E então você me contou sobre este programa que você estava começando, os abrigos, as bolsas de estudo, tudo isso. Você disse que estava tentando lembrar o que eu te ensinei sobre ajudar as pessoas, sobre não se perder no dinheiro. Lágrimas picaram os olhos de Lauren. Ela não tinha ideia, nenhuma ideia de que Alexander tinha estado pensando nela mesmo então, que o encontro deles o tinha afetado tão profundamente. Eu deveria ter te ligado de volta. William continuou, sua voz falhando. Eu deveria ter te dito que eu estava orgulhoso, mas eu estava teimoso e zangado, e eu pensei que tinha mais tempo. Pai, Alexander disse, sua voz embargada. Eu sinto muito pelas coisas que eu disse por ficar longe. Eu estava tentando te provar algo, mas eu deveria ter apenas... Você já provou isso, William interrompeu. Você provou isso quando você entrou naquele restaurante às 3h da manhã e viu alguém que precisava de ajuda. Você provou isso quando você contratou Lauren, quando você financiou aquele abrigo, quando você começou a realmente se importar novamente com algo diferente de margens de lucro. Você se tornou o homem que eu te criei para ser. Eu só gostaria de ter te dito isso antes de eu acabar nesta maldita cama de hospital. Mal sabiam eles, esta conversa curaria feridas que nenhum deles tinha pensado que poderiam cicatrizar. Alexander afundou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a mão de seu pai. Lauren moveu-se silenciosamente para sentar no canto, dando-lhes espaço, mas ficando perto o suficiente para oferecer apoio silencioso. Eles conversaram por horas sobre o passado, sobre arrependimentos,
sobre os anos que eles tinham desperdiçado estando zangados, em vez de apenas serem família. William contou histórias sobre a mãe de Alexander, sobre a mulher que ele tinha amado e perdido cedo demais. Alexander falou sobre o trabalho que ele e Lauren estavam fazendo, sobre as pessoas que eles tinham ajudado, sobre a diferença que eles estavam fazendo. E lentamente, dolorosamente, a distância entre eles começou a se fechar. Quando William finalmente adormeceu, exausto da conversa e da medicação, Alexander levantou-se rigidamente. Ele parecia exausto, emocionalmente esgotado de um modo que Lauren nunca tinha visto. Eles saíram para o estacionamento do hospital em silêncio. O ar noturno estava fresco e as luzes da cidade cintilavam à distância. Alexander encostou em seu carro e finalmente se permitiu desabar. Lauren o segurou enquanto ele chorava, seu rosto enterrado em seu ombro, seu corpo tremendo com anos de luto e arrependimento contidos. Eu pensei que o tinha perdido, ele disse quando ele finalmente pôde falar. Eu pensei que tinha esperado demais. Você não perdeu, Lauren disse suavemente, passando a mão pelo cabelo dele. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Ele se afastou para olhá-la, e a expressão em seu rosto a fez prender a respiração. Obrigado, ele disse, por vir comigo por tudo. Alexander, eu sei que não deveria dizer isso, ele interrompeu, sua voz baixa e intensa. Eu sei que é não profissional e inapropriado e quebra todas as regras sobre relações empregador-empregado. Mas eu não posso continuar fingindo que eu não sinto isso. Lauren, você mudou minha vida. Desde aquela primeira noite no restaurante, você me fez lembrar quem eu queria ser. E em algum ponto do caminho, eu parei de te ver como apenas alguém que eu estava ajudando. Eu comecei a te ver como alguém sem quem eu não consigo imaginar minha vida. O coração de Lauren estava batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Eu sinto isso também, ela sussurrou. Eu tentei não sentir. Eu disse a mim mesma que era apenas gratidão, ou admiração, Mas não é. É mais do que isso. Diga-me para parar. Alexander disse, sua mão subindo para segurar o rosto dela. Diga-me que esta é uma ideia terrível e que deveríamos manter as coisas profissionais. Eu não posso, Lauren admitiu, porque eu não quero que você pare. Ele a beijou então, suave e terno e cheio de todas as coisas que nenhum dos dois tinha sido capaz de dizer. Lauren se derreteu nele, seus braços envolvendo seu pescoço, sentindo como se estivesse finalmente voltando para casa. Quando eles se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso é complicado, Alexander disse. Eu sei que as pessoas vão falar. Elas vão dizer que eu me aproveitei de você, que há um desequilíbrio de poder. Eu não me importo, Lauren disse firmemente. Eu não sou alguma vítima indefesa, Alexander. Eu sou uma mulher adulta que pode fazer suas próprias escolhas. E eu escolho isso. Eu escolho você. Ele a beijou novamente mais profundamente desta vez, e Lauren sentiu o mundo desaparecer até que não havia nada além dos dois, e este momento e a promessa de algo real. Ao longo das próximas semanas, tudo mudou e nada mudou. Eles continuaram trabalhando juntos, mas agora havia uma corrente subterrânea de algo mais. Olhares roubados através das mesas de conferência, sua mão em suas costas quando eles entravam em reuniões, noites tardias em seu escritório que terminavam com beijos em vez de apenas papelada. Eles mantiveram isso em segredo no começo, não prontos para enfrentar o escrutínio e as perguntas que inevitavelmente viriam. Mas estava ficando mais difícil de esconder. Uma tarde, Lauren estava em seu escritório quando Rebecca bateu na porta. Há alguém aqui para vê-la, ela disse, sua expressão ilegível. Lauren olhou para cima surpresa. Quem? Victoria Ashford, ex-noiva de Alexander. O estômago de Lauren caiu. Ela sabia sobre Victoria. Todos sabiam. Os dois tinham sido noivos 3 anos atrás. Um par perfeito, de acordo com os tabloides. Ambos ricos, ambos de famílias prestigiadas. O noivado tinha terminado abruptamente e Alexander nunca tinha falado sobre o porquê.
Victoria entrou como se fosse dona do lugar. Todas as roupas de grife, cabelo perfeito e um sorriso que não alcançava seus olhos. Então você é a garçonete que eu, ela disse sem preâmbulo. Eu ouvi tudo sobre você. Lauren levantou-se, forçando-se a permanecer calma. Eu sou Lauren Martinez. Posso ajudá-la com algo? Eu estou aqui para te dar alguns conselhos, Victoria disse, sentando-se em uma cadeira sem ser convidada. Alexander tem um padrão. Ele encontra alguém que precisa ser salvo, joga dinheiro no problema e se convence de que é amor. Ele fez isso comigo também. A empresa do meu pai estava falindo e Alexander surgiu como um cavaleiro branco. Nós noivamos. E então, quando a crise acabou e eu não precisava mais ser resgatada, ele perdeu o interesse. Eu não acredito em você, Lauren disse, mas sua voz vacilou. Você não acredita? Victoria inclinou-se para a frente. Pergunte a si mesma honestamente. Ele teria sequer olhado para você 2 vezes se você não estivesse lavando pratos às 3 vezes da manhã, desesperada e lutando. Ele não te ama, Lauren. Ele ama a ideia de você, o projeto, a história de redenção. E quando ele se entediar ou encontrar outra pessoa para salvar, você ficará sem nada. Saia, Lauren disse, sua voz tremendo. Victoria levantou-se graciosamente. Eu estou apenas tentando te poupar alguma dor de cabeça, mas se você quiser aprender da maneira difícil, seja minha convidada. Ela saiu, deixando Lauren sozinha em seu escritório, a dúvida rastejando como veneno. Victoria estava certa. Ela era apenas mais um projeto para Alexander, uma maneira para ele se sentir bem consigo mesmo. Aquela noite, quando Alexander veio ao apartamento dela, ela o confrontou. Por que você realmente me contratou? Ela perguntou sem preâmbulo. Por que você ajudou minha mãe? Era realmente sobre a fundação ou era sobre fazer você se sentir melhor? A expressão de Alexander estremeceu. Do que você está falando? Victoria veio me ver hoje. Victoria, ele disse categoricamente. E o que ela disse? Que eu sou apenas mais uma missão de resgate para você. Que você tem um padrão de encontrar pessoas que precisam ser salvas e depois perder o interesse quando elas não precisam mais de você. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Demais. Você não está me respondendo? Lauren disse, seu coração partido, Alexander. Por favor, diga-me que ela está errada. Eu não posso, ele disse finalmente, porque há alguma verdade no que ela disse. Não sobre você, ele acrescentou rapidamente, vendo a expressão dela. Mas sobre mim. Eu tenho um complexo de Salvador. Eu jogo dinheiro em problemas porque me faz sentir que estou fazendo algo que importa. E sim, no início, isso é parte do motivo pelo qual eu te ajudei. Eu me vi em você. Eu vi minha mãe, meu pai, todos que eu não pude salvar. E eu pensei, se eu pudesse te ajudar, talvez isso significaria algo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lauren. Então, ela estava certa? Não, Alexander disse com força, atravessando o cômodo para pegar as mãos dela. Ela estava certa sobre meu passado, sobre meus padrões. Mas ela está errada sobre você, Lauren. Você parou de ser um projeto no momento em que eu realmente te conheci. Quando eu te observei lutar por aquele abrigo, quando você me desafiou a pensar maior, quando você segurou minha mão naquele hospital e não me julgou por estar quebrado, eu me apaixonei por você. Não pela ideia de você. Você. Como eu sei que isso é verdade? Lauren sussurrou. Como eu sei que isso não é apenas outro padrão? Porque eu estou apavorado, Alexander admitiu. Com Victoria, com todos os outros, eu sempre tive controle. Eu podia ir embora quando quisesse. Mas com você, eu estou muito envolvido. Se você fosse embora, isso me destruiria. É assim que eu sei que é real. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não sou quem está no controle. Você é. Lauren examinou o rosto dele, procurando por qualquer sinal de engano. Mas tudo o que ela viu foi honestidade crua, vulnerabilidade e medo. O mesmo medo que ela sentia. Eu estou com medo também, ela confessou. Tudo aconteceu tão rápido. 6 semanas atrás,
eu estava lavando pratos às 3h20 da manhã. E agora eu estou trabalhando para um bilionário e me apaixonando por ele. Parece um conto de fadas, e contos de fadas não existem na vida real. Talvez eles existam, Alexander disse suavemente. Talvez nós apenas tenhamos que ser corajosos o suficiente para acreditar neles. Ela o beijou então, derramando todo o seu medo e esperança e amor nisso. E quando eles finalmente se separaram, ela sabia qual era a sua resposta. Eu acredito em você, ela sussurrou. Eu acredito em nós. Mas o que ela não sabia era que acreditar não seria o suficiente para protegê-los do que viria a seguir. Na manhã seguinte, Lauren acordou com seu telefone tocando incessantemente. Sonolenta, ela o pegou e viu dezenas de chamadas perdidas e mensagens de texto. Seu coração começou a bater forte enquanto ela abria a primeira mensagem. Era um link para um artigo de tabloide. A manchete dizia: novo interesse amoroso do CEO bilionário Alexander Hunt, a ex-garçonete Lauren Martinez, mais um caso de caridade ou amor verdadeiro. Abaixo havia uma foto deles se beijando no estacionamento do hospital. Alguém tinha estado observando. Alguém tinha estado esperando. Lauren se sentiu enjoada. Ela rolou o artigo, cada palavra como uma faca. Fontes próximas a Hunt Industries sugerem que Martinez, uma ex-garçonete de restaurante sem educação universitária, foi contratada por Hunt depois que ele a encontrou trabalhando em um turno noturno. Enquanto os representantes de Hunt afirmam que Martinez ocupa uma posição legítima dentro da divisão filantrópica da empresa, críticos questionam se seu relacionamento com o CEO é apropriado dado o desequilíbrio de poder e o fato de que Hunt estaria financiando o tratamento de câncer de sua mãe. É esta uma história de Cinderela moderna? Ou Martinez é simplesmente a mais recente no padrão de missões de resgate de Hunt? Os comentários eram piores. Pessoas que ela nunca tinha conhecido, dizendo coisas maldosas sobre seu caráter, seus motivos, seu valor. Caça-fortunas, alpinista social, usando sua mãe doente para manipular um homem rico. As mãos de Lauren tremeram enquanto ela os lia. Seu telefone tocou novamente. Alexander, ela atendeu, sua voz mal um sussurro. Você viu? Eu estou cuidando disso, Alexander disse, sua voz tensa com fúria controlada. Minha equipe de relações públicas já está rascunhando uma resposta. Nós processaremos o tabloide por invasão de privacidade. Nós, não importa, Lauren interrompeu. Eles não estão errados, estão. Sobre o desequilíbrio de poder? Sobre como isso parece, Lauren. As pessoas estão dizendo que eu dormi para conseguir um emprego, que eu estou te usando, que eu estou me aproveitando do seu dinheiro para ajudar minha mãe. A voz dela falhou. E se eles estiverem certos? E se eu sou apenas mais uma missão de resgate? Pare, Alexander comandou. Lauren, me escute. Isso é o que Victoria queria. É por isso que ela veio te ver. Ela sabia que se ela plantasse a semente da dúvida, se ela fizesse você nos questionar, a mídia faria o resto. Não os deixe vencer. Eu preciso pensar, Lauren disse. Eu preciso de espaço. Lauren, por favor. Ela desligou. Pelo resto do dia, ela ignorou suas ligações, suas mensagens, as flores que ele enviou para seu apartamento. Ela sentou sozinha, olhando para a foto de sua mãe, tentando descobrir o que era real e o que era apenas desespero disfarçado de amor. Aquela noite houve uma batida em sua porta. Ela abriu para encontrar não Alexander, mas sua mãe. Carol Martinez estava lá, magra e frágil do tratamento, mas com fogo em seus olhos. Mãe, Lauren ofegou, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Eu vi o artigo, Carol disse entrando no apartamento com firmeza surpreendente. E eu vim para te dizer que você está sendo uma idiota. Lauren piscou. O quê? Você está deixando o medo e as opiniões de outras pessoas arruinarem a melhor coisa que já te aconteceu? Carol disse sentando no sofá. Você o ama? Eu sim,
Mas sem mas, Carol interrompeu. Você o ama, Lauren? Não o dinheiro dele. Não o que ele pode fazer por você. Ele. Lauren afundou ao lado de sua mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Sim, eu o amo tanto que isso me apavora. Bom, Carol disse pegando a mão dela. É assim que você sabe que é real. Agora deixe-me te dizer o que eu vejo. Eu vejo um homem que entrou em um restaurante no meio da noite e viu minha filha não como um projeto, mas como uma pessoa que vale a pena conhecer. Eu vejo um homem que não apenas salvou minha vida, mas te deu a chance de salvar outros. Eu vejo um homem que olha para você como se você tivesse pendurado à lua. E eu vejo minha filha que trabalhou a vida inteira por tudo o que ela tem, convencida de que não merece felicidade porque ela veio em um pacote inesperado. Mas e se todo mundo estiver certo? Lauren sussurrou. E se eu sou apenas um caso de caridade? Então seja um caso de caridade, Carol disse ferozmente. Seja uma caça-fortunas, uma alpinista social, o que eles quiserem te chamar. Quem se importa? A única opinião que importa é a sua e a dele. Você acha que ele te ama? Sim. Você o ama? Sim. Então isso é tudo o que importa. Carol disse que todo o resto é apenas barulho. E querida, você passou a vida inteira lutando. Não pare de lutar agora só porque a batalha parece diferente. Lauren olhou para sua mãe, esta mulher forte e corajosa que a tinha criado sozinha, que tinha enfrentado o câncer com dignidade tranquila, que nunca tinha deixado o mundo lhe dizer o que ela podia ou não podia fazer. E ela percebeu que sua mãe estava certa. Ela tinha tido tanto medo do que outras pessoas pensavam que tinha esquecido de ouvir seu próprio coração. Eu preciso vê-lo, Lauren disse, levantando-se abruptamente. Carol sorriu. Então vá. Lauren pegou seu casaco e saiu correndo do apartamento. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço de Alexander, seu coração batendo forte o tempo todo. Quando ela chegou à cobertura dele, o porteiro a reconheceu e a deixou subir sem questionar. Ela bateu na porta e Alexander a abriu imediatamente, como se ele estivesse esperando por ela a noite toda. Ele parecia terrível. Seu cabelo estava despenteado, sua camisa estava amassada, e havia olheiras sob seus olhos. Lauren, ele respirou. Eu sinto muito, ela disse, por correr, por duvidar de nós, por deixar o medo me fazer estúpida. Você não tem nada pelo que se desculpar, Alexander disse. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Eu deveria ter te protegido disso. Eu não preciso de proteção, Lauren interrompeu, entrando. Eu preciso de parceria. Eu preciso que você confie que eu posso lidar com o escrutínio, a fofoca, tudo isso, porque eu posso, enquanto eu tiver você. Alexander a puxou para seus braços, segurando-a tão apertado que ela mal conseguia respirar. Eu não vou te deixar ir, ele disse em seu cabelo. Nunca. Eu não me importo com o que os tabloides dizem, o que meu conselho pensa, o que qualquer um acredita. Você é minha e eu sou seu, e isso é tudo o que importa. Eu te amo, Lauren disse. Eu te amo, Alexander. Não porque você salvou minha mãe ou me deu um emprego. Eu te amo porque você é gentil e quebrado e tentando tanto ser melhor. Porque você vê as pessoas realmente as vê. Porque quando você olha para mim, eu sinto que eu importo. Você importa, Alexander disse ferozmente. Você importa mais do que qualquer coisa. Eles se beijaram, desesperados e famintos, derramando meses de anseio e medo e amor nisso. E desta vez, Lauren não se afastou. Desta vez, ela se deixou cair completamente. Na manhã seguinte, eles acordaram emaranhados juntos na cama de Alexander, a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. Lauren nunca tinha se sentido tão em paz. Eu tenho uma ideia, Alexander disse, apoiando-se em um cotovelo. Uma ideia terrível, impulsiva, completamente imprudente. Eu estou ouvindo, Lauren disse com um pequeno sorriso. Vamos a público, não com uma declaração de relações públicas cuidadosamente elaborada, mas real. Vamos fazer uma entrevista conjunta, contar nossa história em nossos termos,
Mostrar a eles que isso não é um escândalo ou uma missão de resgate. São apenas duas pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Lauren considerou isso. Era arriscado. Isso os abriria a ainda mais escrutínio, mas também tiraria o poder do tabloide de controlar a narrativa. Ok, ela disse. Vamos fazer isso. 2 semanas depois, eles se sentaram para uma entrevista com uma jornalista respeitada conhecida por sua reportagem justa e ponderada. A entrevista foi ao ar em uma grande rede, e Lauren assistiu nervosamente da sala verde enquanto ela começava. Sr. Yor Hunt, a jornalista começou. Seu relacionamento com Lauren Martinez gerou significativa atenção da mídia. Alguns questionaram a adequação de seu relacionamento, dado que você é seu empregador e benfeitor. Como você responde a essas preocupações? Alexander não hesitou. Eu entendo por que as pessoas podem questionar isso. As dinâmicas de poder são reais, e eu estive consciente delas desde o início. Mas o que os tabloides não mostram é que Lauren não é e nunca foi alguém que eu pudesse controlar ou manipular. Desde nossa primeira conversa, ela me desafiou, ela me fez pensar diferente, agir diferente, ser diferente, Bomas. Sim, eu ajudei a mãe dela, mas ela me ajudou muito mais do que eu a ajudei. Ela me deu propósito novamente. Ela me lembrou o que realmente importa. A jornalista virou-se para Lauren. Senhorita Martinez, como você responde às acusações de que você está usando o Sr. Hunt por seu dinheiro? Lauren encontrou o olhar da câmera firmemente. Eu diria que essas pessoas não me conhecem nem minha história. Eu trabalhei desde os 15 anos de idade. Eu nunca pedi esmolas ou peguei atalhos. Quando Alexander ofereceu ajuda à minha mãe, meu primeiro instinto foi recusar porque eu sempre acreditei em ganhar o que eu tenho. Mas ele me mostrou que aceitar ajuda não é fraqueza, é humano. E o que nós temos não é sobre dinheiro ou poder. É sobre duas pessoas que se viram em nossos pontos mais baixos e decidiram construir algo melhor juntas. A jornalista sorriu. O que vem a seguir para vocês dois? Alexander estendeu a mão e pegou a de Lauren. Nós vamos continuar fazendo o trabalho que começamos. A fundação está expandindo. Nós estamos financiando 20 novos abrigos em todo o país, estabelecendo programas de bolsas de estudo e criando iniciativas de treinamento de trabalho. E nós estamos fazendo isso juntos. Como parceiros nos negócios e na vida, a jornalista perguntou. Em tudo, Alexander confirmou. E o modo como ele olhou para Lauren deixou claro que ele falava sério. Quando a entrevista foi ao ar, a resposta foi avassaladora. Sim, ainda havia críticos, ainda pessoas que questionavam seus motivos, mas também havia milhares de mensagens de apoio, pessoas compartilhando suas próprias histórias de encontrar o amor em lugares inesperados, outros agradecendo-os pelo trabalho que a fundação estava fazendo. E lentamente, a narrativa começou a mudar. Mas Lauren e Alexander mal notaram. Eles estavam muito ocupados vivendo suas vidas, construindo seu futuro e provando todos os dias que às vezes as histórias de amor mais improváveis são as que mais importam. 6 meses depois, Lauren estava no grande salão de baile do Plaza Hotel, cercada por centenas de pessoas. O gala anual da Fundação Hunt estava a todo vapor, e ela ainda não conseguia acreditar que estava ali. Não como convidada, mas como co-diretora da fundação, de pé ao lado de Alexander, enquanto eles anunciavam sua maior iniciativa até então. Senhoras e senhores, Alexander disse ao microfone, sua mão repousando na parte inferior das costas de Lauren. Obrigado a todos por estarem aqui essa noite. 1 ano atrás eu pensei que sabia como o sucesso se parecia. Margens de lucro, preços de ações, relatórios trimestrais. Mas eu estava errado. O sucesso não é medido em dólares. É medido em vidas mudadas, em esperança restaurada, em segundas chances dadas. Ele virou-se para Lauren, seus olhos quentes. Minha parceira, Lauren Martinez, me ensinou isso. Ela me lembrou que por trás de cada estatística há uma pessoa, por trás de cada número há uma história. E esta noite, estamos down.
Estamos honrados em anunciar a expansão do programa de alcance comunitário da Fundação Hunt para 50 cidades em toda a América. Não estamos apenas financiando abrigos e bolsas de estudo mais. Estamos construindo centros comunitários, programas de treinamento profissional e clínicas médicas gratuitas. Estamos criando uma rede de apoio para as pessoas que mais precisam. O cômodo irrompeu em aplausos. Lauren pegou o microfone, suas mãos tremendo levemente. Falar em público ainda a deixava nervosa, mas ela tinha aprendido a superar isso. Um ano atrás, eu estava lavando pratos às 3h da manhã, tentando salvar a vida de minha mãe, ela disse, sua voz firme. Eu sei como é se sentir invisível, trabalhar em vários empregos e ainda assim não conseguir pagar as contas. Estar a uma crise de perder tudo. As pessoas que estamos ajudando não são estatísticas. Elas sou eu. Elas são você. Elas são qualquer um que já lutou e precisou de uma mão, não de uma esmola. E com o seu apoio esta noite, nós vamos alcançar milhares deles. Mais aplausos. Enquanto Lauren se afastava do pódio, Alexander pegou a mão dela e a apertou gentilmente. Você foi incrível, ele sussurrou. Você também, ela sussurrou de volta. O resto da noite foi um borrão de apertos de mão, conversas com doadores e agradecimentos sinceros de pessoas cujas vidas a fundação tinha tocado. Mas o momento favorito de Lauren veio tarde da noite, quando ela viu sua mãe do outro lado do cômodo. Carol Martinez parecia mais saudável do que em anos. O ensaio clínico tinha funcionado. Seu câncer estava em remissão e ela estava livre de câncer por 4 meses. Parecia um milagre, e Lauren ainda agradecia a Deus por isso todos os dias. Carol caminhou com um sorriso, puxando Lauren para um abraço. Eu estou tão orgulhosa de você, querida. Ela disse, olhe para tudo o que você realizou. Nós realizamos isso juntas, mãe. Lauren disse, você me ensinou a nunca desistir, a lutar pelo que importa, e você está fazendo exatamente isso. Carol disse. Ela olhou para Alexander, que estava conversando com um grupo de doadores próximos. Ele é bom para você. Você sabe, eu não tinha certeza no início, mas eu vejo agora. O modo como ele olha para você. O modo como você olha para ele. Isso é amor verdadeiro. Lauren sentiu lágrimas picarem em seus olhos. Eu sei, mãe. Eu sou tão sortuda. Você não é sortuda. Carol corrigiu gentilmente. Você é corajosa. Você arriscou em algo que te assustou e olhe onde isso levou. Mais tarde naquela noite, depois que o gala tinha terminado e todos os convidados tinham ido para casa, Lauren e Alexander ficaram na varanda de sua cobertura olhando para a cidade. Lauren ainda estava usando seu vestido, um verde esmeralda profundo, que Alexander tinha insistido em comprar para ela. Embora ela tivesse protestado no início, este é seu mundo agora também, ele tinha dito quando ele o apresentou a ela. Pare de agir como se você não pertencesse a ele. E esta noite, pela primeira vez, ela realmente tinha sentido como se pertencesse. No que você está pensando? Alexander perguntou, envolvendo seus braços em volta dela por trás. Em tudo, Lauren disse suavemente. Como minha vida é diferente agora. Como eu estava assustada há 1 ano. Quanto mudou. Você se arrepende de alguma coisa? Nem por um segundo, Lauren disse, virando-se em seus braços para encará-lo. Até as partes difíceis. Especialmente as partes difíceis, ela disse. Elas nos tornaram mais fortes. Alexander sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela tinha aprendido a valorizar. Eu tenho algo para você. Alexander, você acabou de fazer um gala para a fundação. Você não precisa me dar mais nada. Não é sobre necessidade, ele interrompeu, alcançando o bolso de sua jaqueta. É sobre desejo, e eu quero te dar isso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e o coração de Lauren parou. Antes que você entre em pânico, Alexander disse rapidamente. Isso não é o que você pensa que é. Eu sei que nós estamos juntos oficialmente por apenas 6 meses, e eu não quero te apressar ou te pressionar, mas eu queria que você tivesse isso como uma promessa. Uma promessa de que eu estou nisso para o longo prazo
que eu não vou a lugar nenhum, que você é tudo para mim. Ele abriu a caixa para revelar um delicado colar com um pequeno pingente de diamante. Era bonito, mas discreto. Exatamente o estilo de Lauren. É perfeito. Lauren sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Você me deixará colocá-lo em você? Ela assentiu, virando-se. As mãos de Alexander eram gentis enquanto ele prendia o fecho em seu pescoço. Quando ela se virou, ele segurou o rosto dela em suas mãos. Eu te amo, Lauren Martinez. Você mudou minha vida. Você me fez lembrar o que significa ser humano. E eu te prometo, não importa o que venha a seguir, nós vamos enfrentar isso juntos. Eu te amo também, Lauren disse. E eu estou te cobrando essa promessa. Eles se beijaram suave e docemente, enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo deles. E naquele momento, Lauren percebeu que contos de fadas eram reais. Eles apenas nem sempre pareciam do jeito que você esperava. Às vezes eles começavam com um estranho entrando em um restaurante às 3 horas da manhã. Às vezes eles eram bagunçados e complicados e cheios de dúvida. Mas quando eles eram reais, quando eles eram construídos na honestidade e confiança e amor genuíno, eles valiam cada momento de medo e incerteza. 3 meses depois, Lauren sentou no consultório da doutora Morrison com sua mãe, esperando pelos resultados da última tomografia de Carol. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em seu colo, e Alexander sentou ao lado dela. Sua presença, um conforto constante. As tomografias estão claras, a doutora Morrison disse com um sorriso. Sem sinais de câncer. Carol, você está oficialmente em remissão de longo prazo. Lauren começou a chorar, e Carol não estava muito atrás. Elas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto Alexander apertava suavemente o ombro de Lauren. Obrigada, Carol disse a doutora Morrison, por tudo. Agradeça ao Sr. Hunt, a doutora Morrison disse. Sem o financiamento de sua fundação para este ensaio, nós não teríamos sido capazes de lhe oferecer este tratamento. Carol virou-se para Alexander, seus olhos brilhando. Eu não sei como te agradecer por me devolver a vida. Você já me agradeceu, Alexander disse calmamente, ao criar uma filha incrível que me ensinou o que realmente importa. Aquela noite, Lauren e Alexander retornaram ao restaurante onde eles se conheceram. Tinha sido ideia de Alexander, e Lauren tinha estado hesitante no início. Tanto tinha mudado desde aquela noite, mas enquanto eles sentavam na mesma cabine onde eles tinham conversado pela primeira vez, ela percebeu o quanto este lugar significava para ambos. Você alguma vez pensa no que teria acontecido se você não tivesse parado aquela noite? Lauren perguntou. Se você tivesse apenas passado direto o tempo todo, Alexander admitiu. E isso me apavora, porque eu quase passei direto. Eu quase disse a Robert para continuar, mas algo me fez parar. Chame de destino, chame de instinto, chame do que quiser. Eu sou apenas grato por ter escutado. Eu também, Lauren disse. A campainha acima da porta tocou e Tom, o gerente da noite, entrou. Ele parou abruptamente quando os viu. Lauren, é realmente você? Lauren levantou-se com um sorriso. Oi, Tom. Tom balançou a cabeça em descrença. Eu te vi na TV, a fundação, o gala, tudo isso. Eu não conseguia acreditar que era a mesma garota que costumava lavar pratos aqui. Sou eu, Lauren disse. Apenas com sapatos melhores. Tom riu. Você merece, garota. Você trabalhou mais duro do que qualquer um que eu já conheci. Eu estou feliz por você. Depois que Tom saiu, Alexander olhou para Lauren com uma expressão que ela não conseguia ler direito. O quê? Ela perguntou. Eu tenho pensado, ele disse lentamente, sobre o futuro, sobre nós, sobre o que queremos. O coração de Lauren começou a acelerar. E eu sei que eu disse que não te apressaria. Eu sei que nós concordamos em levar as coisas devagar. Mas, Lauren, eu não consigo imaginar passar outro dia sem saber que você é minha oficialmente, completamente, para sempre.
Ele alcançou seu bolso e puxou outra caixa de veludo. Desta vez, quando ele a abriu, havia um anel dentro. Um diamante simples e elegante que tirou o fôlego de Lauren. Senhora Martinez, Alexander disse, sua voz embargada de emoção. Você vai se casar comigo? Você vai me deixar passar o resto da minha vida provando que você é a melhor coisa que já me aconteceu? Você vai construir esta vida louca, bonita, imperfeita comigo? Lauren não conseguia falar. Ela só conseguia assentir, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Alexander deslizava o anel em seu dedo. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes. Sim, ele a puxou para seus braços e a beijou. E os poucos clientes da noite no restaurante irromperam em aplausos. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam rindo através de suas lágrimas. Eu não posso acreditar que você pediu em casamento em um restaurante, Lauren disse. Na mesma cabine onde nos conhecemos, Alexander corrigiu. Pareceu certo. Foi aqui que nossa história começou, onde tudo mudou. Não é, Lauren disse, olhando ao redor do modesto restaurante com novos olhos. Quem teria pensado? Eu teria, Alexander disse suavemente. Desde aquela primeira noite, eu sabia que você ia mudar minha vida. Eu só não sabia o quanto. Eles ficaram no restaurante por mais 1 hora, bebendo café e conversando sobre o futuro deles, sobre o casamento que eles planejariam, a casa que eles construiriam juntos, o trabalho que eles continuariam fazendo com a fundação, sobre todos os belos momentos ordinários que eles compartilhariam. Quando eles finalmente saíram de mãos dadas, o ar da noite estava fresco e nítido, a cidade estava quieta, as ruas na maioria vazias. Eram 3 da manhã, a mesma hora em que Alexander tinha entrado pela primeira vez naquele restaurante 1 ano atrás. Círculo completo, Lauren disse suavemente. O começo de um novo, Alexander corrigiu. Eles caminharam até o carro dele, e enquanto Robert abria a porta para eles, Lauren pausou e olhou para trás para o restaurante. O letreiro de neon piscou contra a escuridão, exatamente como tinha feito naquela primeira noite. Mas tudo estava diferente agora. Ela estava diferente. Ela tinha passado de uma garçonete desesperada lavando pratos no meio da noite para uma mulher que ajudava outros, que amava e era amada, que tinha encontrado seu propósito e seu parceiro no lugar mais inesperado. Pronta? Alexander perguntou, estendendo a mão. Lauren a pegou, sentindo o peso de seu anel de noivado, a promessa que ele representava. Pronta, ela disse. Eles deslizaram para o carro juntos, e enquanto Robert afastava o carro do meio-fio, Lauren encostou a cabeça no ombro de Alexander. Pela janela, ela observou o restaurante desaparecer na distância, o letreiro de neon desvanecendo até que fosse apenas outra luz na cidade. Eu te amo, Alexander sussurrou, pressionando um beijo em sua testa. Eu te amo também, Lauren sussurrou de volta. E enquanto eles dirigiam pela cidade adormecida em direção ao futuro deles, Lauren sabia com certeza absoluta que era exatamente onde ela estava destinada a estar. Não porque um bilionário a tinha salvado, mas porque 2 pessoas quebradas tinham se encontrado na escuridão e decidido construir algo bonito juntas. O carro virou a esquina e o restaurante desapareceu de vista completamente. Mas Lauren não olhou para trás. Ela apenas olhou para frente, sua mão na de Alexander, pronta para enfrentar o que viesse a seguir.